Olá a todos. Hoje conversamos com a professora Patrícia Helena Fernandes Cunha, no âmbito do projeto Discussões sobre a Covid-19. Esse projeto é coordenado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFABC. A professora Patrícia, ela é doutora em Economia pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente professora dos bacharelados em Ciências e Humanidades e Ciências Econômicas e do programa de pós-graduação em Economia da UFABC. Patrícia, obrigado. É um prazer te receber no âmbito desse projeto. A gente vai organizar as nossas conversas, né, essa breve conversa, por meio de algumas perguntas, mas antes eu me apresento. Meu nome é Gabriel Rossini, eu também sou professor dos bacharelados em Ciências e Humanidades e do bacharelado em Ciências Econômicas e do programa de pós-graduação em Economia Política Mundial. E atualmente eu coordeno o NIDS. Patrícia, a primeira pergunta é a seguinte: quais são, do seu ponto de vista, algumas das principais consequências econômicas da pandemia de Covid-19, não é? E os desafios para reduzir os impactos negativos durante o período de isolamento social? Boa tarde, muito obrigada, Gabriel. Agradeço o convite do NIDS, do Núcleo de Estudos Estratégicos em Democracia, Desenvolvimento e Sustentabilidade da UFPC. Agradeço em particular ao Gabriel Rossini pelo convite. Ele também é meu colega no bacharelado de Ciências Econômicas e eu acho essa iniciativa bastante salutar, né? Nós, na Universidade Pública, precisamos participar do debate e apresentar as nossas ideias, né, e contribuir aí para esse momento tão difícil pelo qual está passando a economia brasileira, né? A OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, decretou o estado de pandemia mundial do Covid-19 em 11 de março. E nós estamos conversando hoje já em meados de junho, né? Já faz 3 meses que a primeira morte no Brasil ocorreu pela Covid-19, né? E o que a gente aprendeu, né, dessa pandemia é que a melhor política pública para lidar com ela, dado que nós não temos nem vacina, nem nenhum remédio, né, para tratá-la adequadamente, é o isolamento social, né? Qual que é a questão que traz o isolamento social? Isolamento social significa que as pessoas não podem ir trabalhar, as crianças precisam ficar em casa, não vão para a escola, os empresários, as empresas, o comércio vai ficar fechado. Então, a crise sanitária se transforma numa crise econômica, né, bastante séria, né? Nós dizemos aí um choque de oferta e um choque de demanda, dada essa dificuldade de produzir e se consumir bens e serviços. No caso brasileiro, ainda, no meio desse turbilhão que é a crise pandêmica, os casos estão crescendo ainda, apesar das medidas de isolamento terem sido relaxadas, mas no estado de São Paulo hoje batemos um novo recorde de mortes, tal, isso é bastante assustador. Mas além disso a gente tem uma crise política também, dado que o atual presidente da República é contrário às medidas de isolamento. Então isso dificulta que você tenha uma coordenação pela falta de liderança para tomar as decisões que são necessárias, né? As decisões serem mais rápidas e chegarem nas pessoas que precisam. Porque qual que é o problema? A crise sanitária, ela atinge as pessoas de forma diferente, né? Os mais vulneráveis, os informais, os pequenos, os microempresários, né? São mais prontamente afetados, que têm menos condições de se protegerem no momento onde há uma paralisia, né? Em economia, né, a gente fala, o que acontece? Você para os fluxos monetários, né? Os empresários estão com as suas empresas fechadas, o comércio fechado ou parcialmente fechado, os trabalhadores não vão trabalhar. Então,
né, os empresários não vendem, não querem pagar salário, têm dificuldade de pagar a conta de luz, pagar os impostos. Então, é como se o fluxo de renda que você gera na economia fosse paralisado, né? Então, isso significa que uma das poucas certezas que nós temos hoje é que o mundo todo vai passar por uma recessão, né? Uma queda do produto muito abrupto. No caso brasileiro, o PIB no primeiro trimestre caiu 1,5% em relação ao último trimestre de 2019. A produção industrial caiu 18% em abril, o setor de serviços 12%, o setor de comércio caiu 16%. Então, são números, né, bastante assustadores. O IBGE divulgou 17 milhões de pessoas não conseguiram nem sair para procurar emprego nesse período, né, da pandemia. Então, quer dizer, a gente tem um desemprego que não está as pessoas nem aparecem nas estatísticas, né? Um número muito, muito elevado de pessoas, né? Então, essa paralisia do setor, quem para, né? Quem para é o setor privado. Essa crise, ela gera muita, muita incerteza. A gente não sabe quando ela vai acabar. A gente não sabe se vamos ter outras ondas de contágio. A China está com problema de novo contágio em Pequim. Nova Zelândia apareceram novos contágios, né? Depois de 25 dias sem nenhum caso. Então, pode ser que a gente tenha que abrir e fechar. Então, essa incerteza faz com que todo mundo fique paralisado, né? Daí é fundamental o papel do Estado, né? O Estado, principalmente na forma, na figura do governo federal, que é o ente que tem capacidade de organizar, de promover, através de política fiscal e monetária, formas de tentar reduzir, né, essa paralisia na economia, né, e mitigar aí essa paralisia que tá acontecendo, né? Então, a atuação do Estado é fundamental. E a gente sabe disso olhando a experiência internacional, né? Porque todos os países do mundo, né, os países desenvolvidos, os demais países também, o próprio FMI recomenda, etc., né? Os governos precisam aumentar seus gastos e socorrer, a maior dificuldade é fazer o dinheiro chegar na ponta, né? Chegar nas pessoas que estão necessitadas num breve período de tempo que é necessário. Além de olhar a experiência, o que os outros países estão fazendo, a gente tem que olhar a literatura, né? Que a literatura econômica nos conta, né? Daí eu acho que talvez o melhor autor seja o Keynes, resgatar o Keynes, né? Porque ele vai contar para a gente, olha, né? Ele vai escrever a sua principal obra, né? Como fruto da reflexão do que foi a Grande Depressão, e essa, com certeza, a crise que nós estamos vivendo hoje, da pandemia do coronavírus, da Covid-19, é a maior crise depois da Grande Depressão, né? A maior crise em mais de 100 anos. Patrícia, você já apareceu na sua fala em diferentes momentos, e uma pergunta que, num primeiro momento, ela até pode parecer um pouco trivial, mas, dado o nosso contexto, ela não é nada trivial, não é? E a pergunta seria a seguinte, bom, mas como, então? Ou por que a atuação do governo é fundamental, não é? Para nos ajudar a sair desse grande imbróglio que a gente está vivendo, dessas crises econômicas e sanitárias. Né? Então, quer dizer, então acho que a gente tem vários pontos. Assim, um primeiro aspecto, a incerteza é muito grande. Então, quando a incerteza é muito grande, você não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém sabe quando vai acabar, quando nós vamos voltar à normalidade, as coisas vão funcionar direito. A tendência é todo mundo paralisar e esperar para ver o que acontece, né? Então, em economês, o Keynes vai dizer aumenta a preferência da liquidez, por exemplo. Mesmo as pessoas que tiveram sua renda mantida, elas vão tender a não fazer nada. E o governo, o Estado, é o único agente que ele pode trazer algum
de alguma, quer dizer, ele pode reduzir essa incerteza através de suas políticas para tentar manter a renda, né? Eu acho que esse é o aspecto mais importante. Fazer de uma forma que a renda chegue nas pessoas né, que não estão conseguindo trabalhar, nos empresários que precisam de crédito para não fechar suas empresas, etc. E ele é o único ente que tem essa capacidade através da política fiscal e da política monetária, né? Então, a gente pensa assim, bom, mas vai aumentar o déficit público? Vai aumentar a dívida pública? Vai. Todos os países estão aumentando o déficit e a dívida pública. Isso é um problema? Não, isso não é um problema, né? Se todo mundo está fazendo, porque frente a essa emergência é o único remédio, né? Porque não fazer nada, né, também vai levar à crise, vai gerar, né, mais mortes e mais queda no PIB, mais crise econômica, eventualmente uma depressão. E o governo é esse ente que tem essa capacidade através da política fiscal e monetária, né? O déficit é um problema? O déficit não é um problema tão sério no Brasil, eu acredito, eu convicta disso, eu sou keynesiana, né? Tal, porque o governo ele tem capacidade de se endividar na sua própria moeda, né? Então, os países que não têm capacidade de se endividar na sua própria moeda, a gente sabe da Argentina, por exemplo, que tem uma dívida externa grande, estava em negociação com o FMI e que não tem capacidade de emitir títulos públicos, tem muito mais dificuldade de fazer política fiscal e política monetária. Daí todo mundo fala, não, mas se o governo gasta muito, aumenta a inflação. Não, hoje o nosso problema não é inflação, o nosso problema é deflação. Há 2 meses seguidos que o principal índice de inflação, o que rege o regime de meta de inflação, que é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, ele apresenta deflação. Então, se essa tendência se concretizar, nós corremos o risco de não só viver uma recessão, mas viver uma depressão econômica. Quer dizer, uma recessão muito, muito mais séria, com consequências e dificuldade de retomar a atividade econômica muito mais séria do que imaginado inicialmente, né? Então, aumentar gasto, ele só é inflacionário, né? Aumentar déficit público, dívida pública, só pode ser inflacionário se a economia tivesse funcionando a plena capacidade, né? E o que a gente sabe, uma coisa importante com relação à economia brasileira, nós desde a recessão de 2015 e 2016, o nosso crescimento tem sido medíocre. O ano passado nós crescemos 1,1%. É muito pouco. O PIB brasileiro, o PIB per capita, ainda não recuperou o mesmo patamar de 2014. A previsão no começo do ano é que a gente ia crescer 2%, quer dizer, era muito pouco ainda. Por quê? Porque esse governo, que infelizmente não acredita na gravidade da pandemia, não acredita no distanciamento social, também tem uma equipe econômica que está muito mais preocupada em fazer um ajuste fiscal e liberar a economia e tem muita dificuldade de fazer as políticas que são necessárias, né? De garantir que as pessoas, né, as pessoas que perderam o emprego, as pessoas vulneráveis, o pessoal os informais recebam renda e os microempresários. Vocês terem uma ideia, tem um programa que era um programa PESE, que era um programa que foi criado em 27 de março, lá, né, no primeiro mês da pandemia, né, quando estávamos começando, aprendendo. E que era um programa de crédito operacionalizado pelo BNDES e tal, e que você por 2 meses o governo garantiu o salário, parte do salário dos trabalhadores, tal, que tomassem crédito, o dinheiro ia direto na conta do trabalhador, etc. O montante que foi destinado para
para esse crédito, só 10% foi utilizado. Um outro programa para microempresário, capital de giro de microempresário, né? Então, os microempresários são os grandes empregadores na economia. Então, esse programa se chama Pronapem, também operacionado pelo BNDES. Ele foi aprovado 7 de abril. Ontem, a Caixa começou a fazer as suas primeiras operações. Né? Então, quer dizer, a gente tem muita dificuldade, e esse governo em particular, dado que ele não aceita o distanciamento, né, como política pública. Então, até do ponto de vista econômico, as medidas elas estão com muita dificuldade. Então, 3 meses da primeira morte, né, que parte da população conseguiu ficar em isolamento, parte não conseguiu, etc. E os programas, eles não conseguem. O Instituto Fiscal Independente publicou essa semana só 1/3 do orçamento que foi aprovado para a pandemia foi executado. Né? Então, quer dizer, 2/3 do orçamento que foi, né? Você aprovou o estado de calamidade, isso permitiu que não respeitasse as regras fiscais, que você pudesse rapidamente destinar recursos para a saúde e para as áreas adjacentes, né? Que precisavam de recursos também para dar conta desse problema da pandemia. 1/3 só foi executado em 3 meses, sendo que a pandemia ela é muito rápida, né? Os problemas são de hoje. É lógico que a gente tem que olhar mais para frente, mas é impressionante, é assustador assim. O que causa impressão também é que, além da gente ter um Ministério da Economia com essas características, temos um Ministério da Saúde pilotado por um conjunto de generais que talvez entendam de logística, mas não de saúde. Não é? E aí, no bojo, não é, dessa discussão, surge uma outra pergunta que ganha muito significado no Brasil. Não é? E a pergunta seria a seguinte: bom, por que é importante, portanto, né, dado esses diferentes aspectos que já apareceram na nossa conversa, superar esse dogmatismo arcaico, não é, presente principalmente na esfera federal de governo? Então, a gente tem uma crise inédita, né? Ela é inédita, não tem nada comparável. A gente fica pensando na crise, né? Na gripe espanhola de 1918, na Grande Depressão, para procurar algum apoio para pensar, mas ela é inédita, ela atingiu o mundo todo e etc. Então, a gente precisa de pragmatismo, de medidas criativas, com transparência e responsabilidade para tomar as decisões, né? Olhar o que o mundo está fazendo, né? Então, infelizmente, esse governo ele tem um fiscalismo dogmático, né? Ele faz uma analogia que eu acho horrorosa. Ele diz que o governo federal é que não a família, né? Tem restrição orçamentária. Isso não existe, né? Não é. O governo não é uma família. Né? O governo tem capacidade de fazer ações coletivas, ele tem a capacidade de pensar no todo, de agir. O governo tem capacidade de se endividar em moeda, de emitir moeda, né? A gente pode, né? O caso brasileiro, a gente se endivida em moeda nacional, então a gente tem espaço para fazer coisas. E esse governo fica preso, ele quer as reformas, ele quer austeridade fiscal, ele quer acabar o déficit público, né? Sendo que isso não é o mais relevante. O mais relevante hoje é preservar vidas, né? Preservando vidas, preservar os empregos e a atividade econômica, que os estabelecimentos, os empreendimentos, as empresas continuem abertas, para quando se voltar mais à normalidade, a economia possa mais rapidamente voltar. Né? Se a gente pensa nesse... Né, você pega economistas, né, de várias linhas teóricas, a maior parte deles estão defendendo, não, esse momento não tem o que fazer, é aumentar o gasto público. Né? Mas todo mundo está fazendo, não é uma coisa. E não há perigo de pressões inflacionárias. Né?
é uma oportunidade que a gente tem hoje. O Copom, que é o comitê que discute a política monetária, está reunido. Ele deve abaixar de novo a taxa de juros básica na economia. Isso é importante. Talvez a gente possa abaixar mais ainda, aprimorar mais ainda a forma de fazer política monetária para ajudar a política fiscal, porque essas duas áreas estão intimamente relacionadas. É importante a gente olhar como os outros países estão fazendo, como os outros países enfrentaram outras crises, que arranjos foram construídos, que significaram aprimoramentos na condução da política. A gente não pode ficar presa a velhos dogmatismos, não, tem que... Né, tem que... O problema é que esse governo ele é contra o Estado, né? É uma coisa... Né? Então é muito difícil. Né? Você... E já apareceu em alguns momentos, né? Mas eu acho que como forma de amarrar alguns pontos e a gente encaminhar para o final a entrevista, fala mais um pouco para a gente das experiências internacionais, não é? E também da literatura recente que você teve acesso relativa às crises. Então, eu acho que um dos grandes aprimoramentos que você teve desde a crise de 2008, que foi a crise financeira detonada na economia americana, que também foi uma crise global, mas foi muito menor do que essa, foi a grande inovação foi no setor monetário, né? Então você questionou velhos dogmas, né? Que era a ideia de que emissão monetária gerava inflação, né? Então, para lidar, os países desenvolvidos para lidar com aquela crise, imprimiram muita moeda, interviram muito na economia e fizeram gastos públicos, etc. E isso não gerou pressões inflacionárias. Né? E também você resgatou nessa crise de 2007 e 2008 as relações da política monetária com a política fiscal. Né? Então, esse aprendizado é importante aí a gente ter presente, né? E ficar preso a um velho dogmatismo, ou ficar preso a velhas versões da teoria econômica que já foram superadas, né? O monetarismo já foi superado, né? A emissão monetária não gera pressões inflacionárias, né? A gente pode aprimorar a forma de fazer política monetária, certo? É lógico que eu acho que o governo tem que gastar com responsabilidade, que o governo tem que prestar contas dos seus gastos, que o déficit público não pode crescer infinitamente, mas eu sou keynesiana, os déficits, a política econômica tem que ser principalmente contracíclica, né? Então, no momento de queda da atividade econômica, o Estado tem que vir para tentar reduzir os impactos dessa crise. Então, é fundamental aí a gente olhar. E os países desenvolvidos, os Estados Unidos está gastando 3 trilhões de dólares, né? O presidente do Banco Central foi ontem no Congresso apresentar, né, o seu relatório de atuação e fez uma coisa inédita. Falou que deveria ser, os programas fiscais deveriam ser mantidos. Nos jornais hoje está comentando, olha, nunca um presidente do Banco Central fala de política fiscal, mas é tão importante que os gastos que foram criados para sustentar a renda nos Estados Unidos, né, que foram provisórios também, 3 meses, 4 meses, tal, tenham uma permanência um pouco mais longa para lidar com os efeitos e reduzir os efeitos. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. É lógico que os Estados Unidos é um país desenvolvido, o Brasil é um país subdesenvolvido, né, ou em desenvolvimento, tem mais limitações? Tem, mas há muito aprendizado. A Alemanha está, né, mudando radicalmente a sua forma de atuação, né, está comprando empresas, está preocupada, né, promovendo uma desglobalização, né, uma realocação de fatores, preocupada em produzir fatores estratégicos, etc. Então, a gente deve prestar atenção nisso. Né? Infelizmente, eu acho que o nosso governo quer vender os ativos nacionais daí na Bacia das forma na Bacia das Almas, triste, muito triste. Eu não sei se eu... Patrícia, foi ótimo conversar com você.
A gente se anima aqui, quer falar mais, tem um monte de Sim. coisa Não, para contar. você quer falar mais alguma coisa? Fica à Não, vontade. não, não, não. Não, imagina, imagina. Acho que tá ótimo o recado. Então, tá bom. Super Eu obrigada. agradeço muito e foi ótimo contar com as suas contribuições para esse projeto coordenado pelo NIDS, o FABC. Muito, eu que agradeço muito o convite e poder conversar com vocês. Até breve. Até.